Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast, de número 339. Eu sou o Rodrigo Bibo e ele reina sobre o quê? Rei da sucata? Não sei, quero entender esse negócio aí. Rei da sucata, você foi longe, Fui longe, hein, Bibo? cara. Nossa. Ó, se você tá ouvindo esse BTcast e você está no bibotalk.com, se você tá no nosso site, deixa um comentário se você entendeu a referência, entendeu? Rei da sucata vem de onde? Eu tô me lembrando da abertura agora da novela. A abertura era muito boa, cara. A gente não vai revelar a sua idade se você deixar digitado aqui quem que é o ministro da cultura que tem a ver com essa referência do Bibo. E eu sou Victor Fontana e hoje é dia de Jesus Cristo puro e simples. Opa! E eu sou o Paulo Ron e puro e simples desde quando? Eu sou o André Lotus e o reino dos céus não tem nada a ver com você ir para o céu. Eita nós! Olha aí, gente, estamos aqui com um time muito bacana para falar de um tema que sim, meus amigos e amigas, já tratamos muito aqui no BTcast, mas sempre tem algo que podemos falar a mais sobre o rei e o reino de Deus. E hoje quem vai nos ajudar nessa conversa é o Tom, o titio, esse teólogo que está virando modinha aqui na teologia brasileira. Já é antigo, mas agora está tendo um reverdecimento aqui na teologia brasileira. A gente vai falar um pouquinho sobre o rei e o reino de Deus a partir da teologia de N.T. Wright. Fica com a gente. Mas antes, os recados paroquiais. Nos recados paroquiais dessa semana, André, a gente vai falar do Manual de Arqueologia Thomas Nelson. Meu irmão, que parada é essa aqui, que eu inclusive estou segurando em minhas mãos? O que é esse negócio que vocês lançaram? Por que vocês têm essa coragem, mano, de fazer um negócio desse? E tá bonito o livro, hein? Colorido, a um preço extremamente acessível, capa dura, aquela qualidade que o Thomas Nelson sempre tenta trazer, né? E, olha, Bibo, esse livro aqui é muito importante para aquelas pessoas que querem voltar ao passado, voltar lá pro mundo antigo da Bíblia, entender como aquele mundo funciona, né? Ali na Bíblia a gente vai se deparando com tantas coisas ali, cidades, povos antigos, lugares antigos, culturas antigas, geografia, uma parada de coisa, né, mano? Muita coisa ali. E aí eu gosto de lembrar que um teólogo, inclusive, ele costuma falar que a Bíblia foi escrita para nós, mas não foi endereçada a nós. Então, o que significa isso? Significa que nós precisamos de ferramentas para voltar nesse mundo antigo, para conhecer ele melhor, né? E a arqueologia bíblica, ela é essa ciência que traz esse estudo de ir lá nos sítios arqueológicos, começar a escavar ali e encontrar diversos desses artefatos, dessas culturas, diversas, até cidades, inclusive, são escavadas, manuscritos novos são encontrados. Então, a arqueologia bíblica, ela traz essa luz para diversas coisas que nós encontramos quando nós estamos lendo a Bíblia, né? Então, assim, esse livro aqui, ele é espetacular. O Randall Price e o Wayne House, que são os dois editores aqui do livro, eles são professores de arqueologia. Eles, inclusive, participaram de escavações e tal, exatamente o né? que eu ia falar. Participaram de diversas escavações. O Randall Price, ele foi o supervisor lá nas cavernas de Qumran lá. Ele foi um dos que, por mais de 10 anos, foi ele que supervisionou lá boa parte daquelas escavações. Então, assim, eles são pessoas extremamente antenadas em tudo que está acontecendo nesse campo, né, da ciência, principalmente ligado a essa questão do contexto bíblico, né? Porque tem muitos que fazem arqueologia para descobrir questões históricas e não conectam com as questões bíblicas, né? E esse livro ele tem esse cuidado de não apenas trazer essas questões aí da arqueologia, mas trazer também a passagem bíblica e aí tentar mostrar aqui com imagens, mostrar com contexto histórico, com essas novas descobertas, como o texto é iluminado. E olha só, uma coisa interessante deste manual é que ele segue a ordem canônica dos livros. Então, você tá aí na sua leitura bíblica lendo Isaías, digamos, não, você não chegou em Isaías ainda, né, querido? Digamos que você tá lá, então, lendo Reis, tá? Você tá lá lendo Reis, você tá lendo Crônicas. Ele segue
a sequência de livros da Bíblia. Então isso ajuda muito na hora de você buscar as informações aqui no manual. Ele é como se fosse um comentário bíblico focando na questão da arqueologia. E cara, olha só, se você acha que informações arqueológicas não são importantes para você entender o contexto bíblico e a passagem bíblica, ouve lá o BTcast da semana passada sobre o Salmo 46 e sobre o Salmo 137. Ouve lá, por quê? Porque os salmistas utilizam várias referências da geografia e você compreendendo essas referências, meu amigo, ganham um colorido o texto sagrado que você não enxergaria, que você não apreciaria se não fosse a informação arqueológica. Então, vale muito a pena ter na sua biblioteca, você que é um estudante da palavra de Deus, esse manual de arqueologia. Fora que, reforçando o que o André já falou, ele é de encher os olhos, meu irmão. Papel couché, que isso, meu irmão? Colorido, papel couché, capa dura, você tá de brincadeira. Legal, Bibo, é isso aí. E outra coisa muito interessante, Bibo, além de seguir a ordem canônica, ele também não deixa de lado aquele período intertestamentário, que é muito importante. Por quê? Porque uma das maiores descobertas arqueológicas dos últimos tempos foi lá os manuscritos do Mar Morto. Então tem ali uma sessão especial só sobre essa descoberta, sobre esses manuscritos, inclusive o Randall Price. Sim, é o capítulo 10 aqui, ó, estou vendo. Exatamente, muito bom, cara. Olha exatamente. Aí. Então, assim, para quem quer entender, por exemplo, aí muito do que o N.T. Wright fala aí sobre o período do Segundo Templo e outros teólogos, claro, mas fica aí a dica, ó, para você compreender melhor esse período do Segundo Templo, o manuscrito do Mar Morto, que foi tão importante para essa teologia toda. É um livraço, viu, Bibo? Sim, cara, muito bonito. E olha só, a fonte não é pequena, então ele é um livro gostoso de ler, cara. Apesar de ser pesado, ele é pesado, porque é capa dura, papel couché e tal. E uma gramatura aqui, ó, uma gramatura de 90 no mínimo, hein, cara. Eu tô chutando aqui, mas e tem mais de 250 imagens, tem mapas, tem um glossário no final também. Cara, ele tá muito completo. Muito rico o material. É isso, gente. Manual de Arqueologia Bíblica Thomas Nelson, de Randall Price com Wayne House. Tá aí disponível nas livrarias. Se você é estudante de teologia, exija esse material na biblioteca do seu seminário, ok? E você que tem condições, cara, invista, porque é um baita investimento. E, claro, se você comprar na Amazon pelo link do Bibotal, que a gente ainda ganha uma comissão e você tem o serviço da Amazon de entrega, que é maravilhoso para todo o território nacional. André, vamos pra esse papo aí com a companhia do N.T. Wright, que tá demais. Legal, vamos lá sim, que vai ser show. Gente, falar de reino de Deus a partir da teologia de N.T. Wright é muito bacana, desafiador, mas a gente tem aqui um trio que manja muito dos paranauês. E sim, tem coisas que você vai ouvir e vai dizer, não, eu já ouvi isso antes. E tem coisas que você vai pensar, caraca, legal esse ponto de vista. E outras pessoas vão dizer, caramba, mano, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Normal quando você lê N.T. Wright. Gente, para nós começarmos essa conversa aqui, para falar sobre o rei e o reino, né? Como é que a gente pode começar essa conversa? Eu, a partir do que eu li aqui do Wright, é muito importante nós falarmos de Israel. Quando Deus se tornou rei, aliás, já é um nome muito sugestivo de um livro, ele começa a falar da história de Israel, e uma coisa que eu achei muito legal que o Wright fala, eu até aprendi isso com o André, o André Daniel Heinck, que é enxergar a história de Jesus conectada com a história de Israel, que é uma coisa que a maioria dos leitores da Bíblia não faz. A maioria, né? Inclusive até essa separação de Antigo e Novo Testamento, nesse caso não nos ajuda. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Mas quando eu acho necessária fazer a separação, entendo até que a Bíblia fala de Antiga e Nova Aliança, ok, beleza? Mas às vezes essa separação na nossa cabeça, Antiga Aliança, Nova Aliança, ela não ajuda muito. Não nos ajuda a colocar Jesus no seu devido lugar, vou usar essa expressão aqui. Não nos ajuda a entender Jesus. Pois bem, o que eu quero que vocês nos expliquem é como é que eu posso enxergar Jesus como o rei dos judeus, como de fato ele foi e é,
ok? Mas como é que a gente reconhece esse caminho? E depois até a gente explica a minha entrada lá, porque, rei da sucata, né? Tipo, rei do quê, né? E aí, como é que a gente pode começar a construir a partir da teologia do Wright? Tá, vamos lá. Uma coisa que você pode fazer agora e já, ouvinte nosso, pra se inteirar melhor disso tudo que é Israel, como Jesus é o rei de Israel, a relação disso com o Antigo Testamento, é tornar-se um mantenedor, porque aí você vai ter o BTcast M. No BTcast M a gente tem vários episódios sobre expectativa messiânica. Caraca, Vitor, pode crer, servo sofredor, ou a gente tem um sobre o Messias. E tu sabe, Vitor, que eu lendo N.T. Wright, eu pensei, Vitor safadinho aqui, descobri suas fontes. Descobriu minhas fontes? Então. Agora você precisa descobrir as fontes do N.T. Wright, porque tem muitas em comum. Agora... Boa. Agora, muito do que eu falo nesses podcasts, Bibo, estão sim no N.T. Wright. Muito do que eu falo nesses podcasts no BTcast M estão num amigo do Paulo On, que chama Matthew Novenson, tá? Então, aqui só pra deixar ilustre aqui a presença do Paulo On, que você quer saber sobre Messias, o cara da expectativa messiânica foi um colega do Paulo On lá em Edimburgo chamado Matthew Novenson, né? Nossa, colega, agora me senti importante, na verdade. Ué, mas ele não era tutor. Mas você tá com o diploma na mão, colega, tio. Não, mas o Vitor fez uma lembrança interessante, galera. Realmente tem uns episódios muito legais pros mantenedores e de alguma forma aqui a gente vai trazer um extrato, né? Mas lá nos podcasts a gente fala 1 hora sobre esses temas. Muito legais mesmo. Mas e aí, gente? Resumindo a história, deixa eu tentar fazer de maneira curta, aí depois vocês colocam os pitacos de vocês. Vamos ver se eu consigo fazer isso de maneira curta. Mas sinteticamente é o seguinte: o Tom Wright habilmente percebe que na confissão de fé cristã, ao longo dos séculos, Israel foi escanteado, tá? Então ele parte sempre dessa premissa, desse pressuposto. Ele fala, peraí, a gente tem diversos credos e na nossa teologia credal Israel meio que não aparece, talvez devesse aparecer, porque cumpre um determinado papel. E como ele, na sua própria teologia, insere Israel precisamente com isso que eu tava brincando um pouquinho do BTcast M, que é o desenvolvimento da expectativa messiânica ao longo do cânon do Antigo Testamento, ou como o Joe Goldingay, já que a gente teve episódio recente sobre o Goldingay, ou como o Joe Goldingay gosta de chamar, o Primeiro Testamento. Numa tentativa, né, do Goldingay, não do N.T. Wright, chamando de Primeiro e de Segundo Testamento, a gente encontre aí um patamar de valorização mais próximo entre os dois grandes conjuntos de livros do cânon, de maneira a não escantear tanto assim o que a gente chama de Antigo Testamento, e que antigamente o pessoal chamava de VT, né, velho. A gente já trocou de velho para antigo para não jogar tanto fora assim o Antigo Testamento, né? E aí o Goldingay sugere Primeiro Testamento. Como que o N.T. Wright faz isso? De maneira sucinta. O N.T. Wright, ele vê esse desenvolvimento de expectativa messiânica a partir da promessa de Deus feita a Abraão no capítulo 12 de Gênesis, de que todas as famílias da terra seriam abençoadas pela descendência de Abraão, e o desenvolvimento mais claro do cumprimento dessa promessa feita em Gênesis 12, de 1 a 3, por meio do reinado davídico e do que seria a perpetuidade desse reinado davídico na profecia feita em 2 Samuel 7 a Davi, que um herdeiro de Davi reinaria eternamente, certo? Então você tem, primeiro, uma promessa em Gênesis 12 de que a descendência de Abraão, ou talvez um descendente de Abraão, abençoaria todos os povos da terra, certo? E aí você tem um descendente de Abraão, que é Davi, que sobe ao trono, e ali há uma promessa a Davi que um herdeiro dele levaria a cabo a bênção a todas as famílias da terra a partir do seu reinado, que seria um reinado eterno. Ora, se é um reinado eterno, não pode ser o reinado de Salomão, certo? O reinado de Salomão nós sabemos que não é eterno. E a partir dessa promessa feita ali no que a gente chama de profetas anteriores, que são os nossos livros históricos, então ali em Samuel, os profetas posteriores, ou seja,
seja, os nossos livros que a gente chama de proféticos, então a gente vai ter Isaías, a gente vai ter Ezequiel, a gente vai ter Jeremias falando disso, no pós-exílico, Zacarias, Malaquias, etc., remetendo a essa promessa de reinado davídico, certo? E falando assim, poxa vida, não foi Salomão, a gente passou pelo exílio, não estamos enxergando um rei aqui tão claramente, então vai ter que vir um rei novo que implementará esse reinado eterno, e esse rei precisa ser raiz de Davi. Então, a gente tem, primeiro, uma promessa a Abraão. Segundo, a interpretação que essa promessa é cumprida por meio de um rei. Terceiro, os profetas identificam essa segunda promessa, e nessa segunda promessa eles falam, opa, não temos um rei aqui que reina sobre todos os povos, tem que vir um novo rei, e esse novo rei será o Messias que trará a redenção de Israel e o cumprimento dessa promessa. E aí entra a grande contribuição do N.T. Wright para a jogada. Por quê? Porque qualquer boa teologia do Antigo Testamento vai dizer isso que a gente disse até agora. Tudo que a gente disse até agora, a gente não depende do N.T. Wright para dizer. Onde que o N.T. Wright traz a grande contribuição para a jogada? Ao perceber que, Israel passou pelo exílio, voltou para Jerusalém, mas a sensação de que não temos um rei, que a possibilidade de abençoar todas as famílias da terra, sendo que a gente é uma naçãozinha pequenininha, irrelevante para a cultura, aquilo continua a ser um incômodo. Ô Vitor, uma coisa interessante, só te interrompendo rapidinho, que eu li isso até ontem, no Quando Deus se Tornou Rei, que Israel volta da Babilônia, mas o sentimento ainda é de escravidão. Isso. Né? Tipo assim, isso eu achei muito legal. Essa que ele fala é a grande contribuição do N.T. Wright. Ah, desculpa, mano, foi mal. Não, beleza. Não, você falou você resumiu exatamente isso. A sensação ainda é de exílio, a sensação ainda é de escravidão. Se pegar, por exemplo, Zacarias 8, Zacarias 8 traz muito bem isso. Você pega uma promessa já no pós-exílico. Zacarias, gente, lembra do seguinte, contemporâneo... Nossa, é impossível não lembrar o Trapalhões, cara. Foi mal, desculpa, Deus. Didi! Não é esse Zacarias. É um Zacarias menos cômico, inclusive, mais serião. O Zacarias da Bíblia, ele é um cara mais amargão. E você fala, poxa, um profeta amargo, quando tá voltando pra Jerusalém, por que esse cara é amargo? Deveria estar fazendo festa, certo? E aí o N.T. Wright vai identificar, porque ainda tem uma expectativa messiânica. O Messias não tá lá ainda. E aí você pega o capítulo 8, isso é muito claro. Porque assim, o que é Zacarias? Zacarias é um profeta que é contemporâneo da reconstrução do templo e dos muros. Jerusalém, estamos voltando para Jerusalém, fantástico. E aí Zacarias está falando o quê? Gente, Jerusalém ainda vai ter. Não é isso aqui que a gente tá vendo. Eita. Ao mesmo tempo que ele é amargo, ele é esperançoso, mas é uma certa, assim, isso aqui que a gente tá vendo é legal, tal, bacana, mas Jerusalém ainda vai ter, né? Assim diz o Senhor, estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada Cidade da Verdade e o Monte do Senhor dos Exércitos será chamado de Monte Sagrado. Então não é isso aqui ainda, vai acontecer, certo? Aí ele fala, salvarei o meu povo dos países do Oriente e do Ocidente e trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Ué, mas não voltou já? Então como que vai trazer de volta ainda? Então serão o meu povo, e só então serão o meu povo, e eu serei o Deus deles com fidelidade e justiça. Ué, mas não é, mas o templo de Esdras está aqui. Como que será o meu povo só lá no futuro? Então, o Zacarias está jogando pro futuro, mesmo já tendo aqui o muro, já tendo aqui o templo, etc, né? E mais claramente, Malaquias capítulo 3, eu acho, né? Esse capítulo é conhecido da galera, hein? Malaquias 3:10, mano, esse é o mais pregado nas igrejas. Só que não lê antes, né? Se eu tô certo, né? Agora eu não tô com a Bíblia na minha frente, mas eu acho que eu tô sim. Nos versículos anteriores, Malaquias faz um grande discurso a respeito de João Batista e de Jesus. Então ele fala assim, vejam que eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então de repente o Senhor que vocês buscam virá para quem não tem templo. Quem que não tem templo? É para os gentios, né? O mensageiro da aliança virá. O mensageiro da aliança que vocês desejam virá. Então, mesmo tendo templo, mesmo tendo muro, eles ainda têm uma expectativa messiânica. E aí eu concluo o meu lance aqui sobre Antigo Testamento, Antiga Aliança, e a grande contribuição que o N.T. Wright dá, dizendo o seguinte: o que o N.T. Wright diz é que mesmo no pós-exílico, o exílio nunca acabou, porque a sensação
sensação de que não foi cumprida ainda a promessa da vinda de um rei que abençoará todos os povos, cumprindo a promessa dada a Abraão em Gênesis 12, continua ali, continua na sensação. E assim, mais importante talvez, até do que a gente falar assim, tem um Primeiro Testamento e um Segundo Testamento, é não chamar esse período intertestamentário entre os profetas do pós-exílico e a chegada de Jesus, não tratar esse período intertestamentário como período de silêncio. Aconteceram coisas ali. E essas coisas nos ajudam a manter um desenvolvimento profético e histórico que faz com que a gente perceba o papel de Jesus cumprindo precisamente as promessas feitas nesse período do pós-exílico de anseio muito grande pela chegada de um rei. Mas um rei, a exemplo do que o N.T. Wright vai dizer em Simplesmente Jesus, por exemplo, um rei de natureza diferente daquela que é a expectativa do que seria um rei na Antiguidade Oriental. Então, Jesus é um rei muito diferente daquele que é um rei que vai subjugar os outros povos, que vai possuir muitas terras, que vai deter debaixo de si um grande exército. A natureza do reino de Jesus é uma natureza muito diferente e que se opõe a esse rei, inclusive que é o rei esperado no período de Jesus, que diz respeito a tentar cumprir essas promessas de Zacarias e Malaquias com uma resposta rasmoneia, com uma resposta da Revolução Macabeia, com uma resposta... Só explica aí, Vitor, rapidinho a Revolução Rasmoneia, que eu digo assim, só mencionar, né, que a galera talvez não esteja associando, ainda que a gente fale lá no BTcast sobre o período intertestamentário, mas eu acho que é importante dar uma enfatizada aí, quem são os rasmoneus e os herodianos e tal. Isso, vamos lá. Então, ó, o que acontece? Nós temos Abraão, começa... Caraca, não, pera. Não, vai ser rápido, fica tranquilo. Você tem Abraão, começa Israel. Jacó, neto dele, é o cara que se chama Israel, funda a nação de Israel, beleza. Esses caras são levados para o cativeiro no Egito, são libertos do Egito. Quando são libertos do Egito, ocupam Canaã. Você tem a nação de Israel ali, unificada no período de Juízes, e mais precisamente unificada com Saul e Davi. Salomão vem depois de Salomão, aquela unificação, ela sofre um grande baque com a divisão entre dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte é o reino de Israel, o reino do sul é o reino de Judá, o reino de Israel é invadido pelos assírios, e os assírios promovem uma grande política de deportação, o que faz com que as tribos do norte se misturem com um monte de povos ali na região do norte. Israel deixa de existir e nunca volta a existir. Judá, por sua vez, é dominado pela Babilônia. A Babilônia leva a elite de Judá para o cativeiro na Babilônia e os pobres continuam ali em Judá, Jerusalém, etc. Os persas dominam a Babilônia, e ao dominarem a Babilônia, né, e tirarem os babilônicos do reinado e tal, permitem que a galera que era da elite de Judá volte para Jerusalém e reconstitua Jerusalém naquele período que a gente conhece como período pós-exílico, período de Esdras e Neemias. Tudo isso debaixo do reinado e do domínio e do controle do pessoal ali da Pérsia, né, no reinado período persa, certo? Muito bem. E aí nós temos o fim do Antigo Testamento protestante. Acaba aí, certo? Quando a gente lê o Antigo Testamento, que considera os livros que nós temos como deuterocanônicos, em especial 1ª e 2ª Macabeus, a história continua. E a história continua como? Lembra dos persas que estavam dominando tudo, mas pelo menos deixaram a galera voltar para Jerusalém, construir o templo e reconstruir o muro? Certo? Lembra dessa galera que é persa? Então, os persas perderam a guerra. Perderam a guerra para quem? Para os gregos. Mais especificamente para Macedônia e para Alexandre. Alexandre domina toda aquela parada e entre os descendentes de Alexandre, os caras que dominam a parte de Judá ali são os de Seleuco e, portanto, os Seleucidas. Os Seleucidas dominam ali a região da Palestina e permitem que os judeus ali em Jerusalém continuem a fazer ali a sua religião, a sua leitura da Torá, se reunir no templo, etc. E nesse âmbito, muitos dos judeus começam a aceitar
a influência cultural dos seleucidas e, portanto, a cultura grega começa a penetrar na prática do judaísmo do segundo templo, do templo de Esdras. Outros ficam extremamente revoltados com isso e defendem uma religião judaica mais purista, sem a influência dos helenismos, dos gregos, etc. Num dado momento, os seleucidas se enchem um pouco a paciência dessa disputa interna entre os judeus e falam o seguinte, vai ser judaísmo helenizado ou não vai ser nenhum judaísmo. E chegam ao ápice de proibir a leitura da Torá. Quando proíbe a leitura da Torá, isso desencadeia uma grande revolta, que é a Revolução Macabeia. Essa aí não fala muito, não fala que a gente vai ter um episódio só sobre Macabeus. Essa parte pode pular. Certo. A Revolução Macabeia estabelece uma nova dinastia. Por quê? Porque eles ganham a guerra contra os seleucidas. E estabelecem um curto reinado de mais ou menos 100 anos com uma nova dinastia, que não é uma dinastia da tribo de Judá, como se esperava que o Messias fosse, mas da dinastia Hasmoneia. Só que essa dinastia Hasmoneia, depois de uns 100 anos mais ou menos, ela cai, o Império Romano chega, domina aquela região, mas o sentimento de um Messias hasmoneu militar persiste na região da Palestina. E aí espera-se que o reinado da Palestina seja levado a cabo por uma dinastia legítima, e a dinastia legítima seria a dinastia Hasmoneia. Roma vai lá e estabelece uma nova dinastia de reinado naquela região, que é a dinastia herodiana. Então, a sensação frente a Herodes é sempre uma sensação de reinado ilegítimo, de reinado bastardo, reinado fake. Os herodianos são uma parte política que meio que topa o reinado de Herodes, então você tem alguns judeus que topam isso. Você tem os saduceus que meio que topam, não topam muito, mas meio que topam. Agora, fariseus, zelotes, essênios, se de fato os essênios existiram como partido político e tal, esses caras não topam muito a história dos herodianos, e muitos desses, em especial zelotes e fariseus, esperam a chegada de um Messias que seja de dinastia Hasmoneia, que seja um Messias militar e de dinastia Hasmoneia. Chega o Novo Testamento e fala, dinastia Hasmoneia até que é legal, tal, mas tem uma mais excelente, que é o cara que é da raiz de Davi, da tribo de Judá. Isso. Ô Paulo, inclusive tem a genealogia de Mateus que faz essa conexão, né? Isso é muito interessante. Na verdade, a genealogia é a recapitulação de toda a história de Israel, né? Para situar o nascimento de Jesus e a pessoa de Jesus dentro de um contexto, esse contexto bem amplo, né, histórico, que o Vitor explicou muito bem até aqui, mas esse contexto dentro do qual Jesus nasce é um contexto extremamente complexo. As expectativas, aquilo que o Vitor falou, não iam em uma direção. Então, por exemplo, o N.T. Wright, ele faz um trabalho muito bom em termos de resumir o argumento e deixar, como o próprio título evoca, né, simplesmente Jesus, mas quando você vai consultar as fontes, principalmente os documentos da época do judaísmo do Segundo Templo e os documentos gerados e escritos por grupos sectários, entre eles os próprios essênios, né, da comunidade Qumran, você vê que as expectativas com relação às promessas de restauração feitas no Antigo Testamento e toda a maneira como essas profecias foram recebidas ao longo do tempo são as mais variadas possíveis. A gente, a grosso modo, fala que havia uma expectativa messiânica em Israel. Nós podemos concordar que, a grosso modo, sim, mas essa expectativa messiânica, ela abre um leque de várias possibilidades, incluindo até vários tipos de Messias que as pessoas aguardavam, dependendo de que grupo religioso ela pertencia, se ele era fariseu, saduceu ou se é essênio. Dentro dos essênios nós temos uma variedade ainda maior de tipos de Messias. Por exemplo, nos manuscritos do Mar Morto, nós vemos o aparecimento de até 3 Messias diferentes que poderiam vir de maneira simultânea ou de maneira alternada. Nossa. Então, havia, sim, uma esperança de que Deus, de alguma maneira,
traria a ordem, toda a questão histórica, levando ao cumprimento das profecias. Entretanto, quando isso vai para o imaginário da população, das pessoas, dos judeus, dos pensadores da época, dos religiosos, isso abre uma possibilidade múltipla, dentro da qual se transforma numa tarefa um pouquinho mais complexa do que simples, você analisar a pessoa de Jesus e o porquê que Jesus está inserido exatamente nesse contexto, né? Por que Jesus teve que nascer nesse tempo? E essas genealogias tentam, de alguma maneira, identificar não somente o tempo dentro do qual Jesus está nascendo, como também da origem de quem esse Jesus está vindo. Ou seja, Jesus vem da linhagem de Davi, mas Jesus vem da linhagem de Abraão. Isso já nos joga uma luz sobre o caráter de Jesus, né? Sobre que tipo de pessoa que ele é. Ele é um judeu. Eminentemente, Jesus, antes de qualquer outra coisa, ele nasce como um judeu normal. Mas esse judeu que vem de uma linhagem real, de uma linhagem de Davi, né? De uma linhagem dentro da qual Deus já tinha feito uma promessa específica lá em 2 Samuel sobre a perenidade, né? Sobre a eternidade dessa dinastia, e leva o leitor à seguinte pergunta: será que é esse realmente esse rei que nós estamos esperando, ou nós temos que esperar outro? Que é exatamente a pergunta que João Batista faz, né? João Batista fala o seguinte: olha, vai lá perguntar para Jesus se é realmente você ou se nós temos que esperar outro. Porque mesmo para as pessoas que estavam naquela época, né? Mesmo para os discípulos e mesmo para João Batista, que era primo de Jesus, não era algo tão simples associá-lo a promessas do Antigo Testamento. Isso se torna claro depois que toda a história passa, mas naquele instante, dentro de toda a efervescência que o Wright vai definir como a tempestade do mundo exterior, que é o mundo dominado pelo Império Romano, e toda a questão da dominação, algo que não parece fazer eco às promessas que Deus tinha feito a Israel, deles serem o centro de todas as coisas, para que a Sião, todas as nações afluíssem para aprender a sua lei, era algo que não estava acontecendo, e também a própria efervescência dentro da comunidade, dentro da sociedade judaica, esfacelada em vários tipos de grupos, cada qual defendendo posições teológicas, escatológicas, messiânicas diferentes, e Jesus está lá no meio, sendo olhado por todos, com algum tipo de desconfiança, mas não sendo identificado plenamente com nenhum de qualquer grupo ou de qualquer forma de pensar que havia na época. Então, da maneira contrária até do que o próprio título nos evoca, que é simplesmente Jesus, não era tão simples para as pessoas que estavam naquela época olhar para Jesus e identificá-lo como o Filho de Deus ou como o Messias de Israel. Sim, é porque quando a gente lê, hoje em dia, esses livros que nos ajudam, né? Porque assim, o que eu achei muito legal é essa ideia de que Jesus é o ápice da história de Israel. Que a gente não pode desconectar o ministério de Jesus à história que Deus começa a construir lá com Abraão. Porque olha só, geralmente a sistemática joga muito pra Gênesis, no sentido de não, ele é o proto-evangelho, né? A gente aprende isso. Não, o proto-evangelho tá lá, aquele que esmagará a cabeça da serpente e tal. E cara, eu posso falar por mim mesmo. Às vezes a escola teológica nossa... ela já faz um link muito sistemático, soteriológico. Jesus já tá lá em Gênesis, é o cara que vai esmagar a cabeça da serpente, aí a gente já liga com Apocalipse, entendeu? Então a gente faz muito isso, assim, a gente esquece a história de Israel, entende? A gente, basicamente, a gente até tem história de Israel no seminário, mas muitas vezes parece que é desconectado com o ministério de Jesus. Então Jesus é outra parada, assim, parece. Não, então, Bibo, é exatamente o que você está falando. O jeito que muita gente acaba resumindo essa história, né, contando a metanarrativa aí da Bíblia, é falando criação, queda, redenção. Isso. E o N.T. Wright, o que ele fala é que, na verdade, isso é uma maneira errada de você enxergar essa história, né, esse panorama da Bíblia, porque teria que ser criação, queda, ele vai disputar isso pouquinho, mas ele não entra tanto em detalhe nesses livros que a gente tem falado aqui. Aí ele fala que tem que falar de Israel, Jesus
e aí sim, redenção, novos céus e nova terra, né? Então, é uma maneira diferente de ver, que você tem que inserir essa história de Israel, e como já o Victor e o Paulo já descreveram aqui, na verdade, ele vem falar, por exemplo, no Como Deus se tornou rei, que o povo também não conseguiu identificar que tipo de Deus que era esse, apesar de ter toda essa expectativa messiânica de que viria, que um dia Deus iria voltar, né, pro seu povo. Aí eu acho que a gente também poderia entrar um pouquinho na questão do templo, né, que era uma coisa fundamental. A gente falou um pouquinho da explicativa do reinado, né, vindo de Davi, era de que o povo não conseguiu identificar, né, que o rei estava voltando, que o reinado estava começando, né. E aí no Como Deus se tornou rei, ele também vai falar que nós hoje também, na verdade, a gente deixou de lado essa história, e que a gente foca muito no nascimento de Jesus e na crucificação, né, ou quando ele ressuscita. E a gente não sabe por que Jesus veio viver, por que ele esteve aqui, o que o evangelho está contando, né, qual que é essa história que ele está contando. A gente não sabe, a gente fala que ele nasceu e que ele morreu, e a gente poderia, inclusive, quase deixar de lado o resto da história, né? Então, do mesmo jeito que ele vai falar que o povo lá não percebeu, ele fala que também nós não percebemos o que significa essa história do reinado de Deus hoje. Então, é aquilo que eu tava falando, porque hoje em dia nós fazemos as conexões. Agora, olha só, o que o Victor nos trouxe aqui. Toda uma história, né? Foram aproximadamente 400 anos, vamos arredondar aqui. 400 anos em que o povo foi construindo, né, novas teologias, novas perspectivas. Então, quando a gente tá no tempo de Jesus, a galera tá com coisas mais frescas na cabeça. Então, a gente consegue ler Isaías e ver Jesus. Aliás, a gente vê Jesus em toda a Bíblia, né? Mas pra galera, eles tinham outras expectativas, outras leituras. E uma coisa genial que eu acho que o Wright faz é que ele fala o seguinte: galera, vocês não percebem aí que a salvação parece que nos evangelhos é um pouco diferente do que Paulo fala? Não diferente, mas vocês percebem que essa nossa perspectiva sistemática e credal, né? A gente faz o credo aqui bonitinho e tal, só enfoca na crucificação e ressurreição, um pouco também na encarnação, mas a gente esquece todo o meio, né? Tipo, entre a encarnação, a gente pula direto pra crucificação. Cara, mas os evangelhos não estão preocupados tanto com isso, né? Eles relatam, mas tem, né, o recheio dos evangelhos é a vida de Jesus, e eu acho que isso que é importante. Vitor, quando a gente gravou o BTcast M, tu trouxe um pouco essa ideia da questão do templo, e como o André levantou a bola, eu acho que a gente poderia pincelar um pouquinho, já fazendo essas atualizações aí para a vinda de Jesus e tal. Como é que a gente pode encaixar isso aqui? Eu acho que seria legal realmente esse tópico. Então, pra gente falar sobre templo, a gente tem que admitir, tá? Que nós enxergamos mal, de maneira geral, tá? Que nós enxergamos mal. Primeiro, os evangelhos de maneira geral, como evangélicos, como protestantes do século XXI, eu não tô falando aqui do seu pastor necessariamente, eu tô falando do nós como povo, assim, né? Tem muita gente que enxerga isso muito bem porque estudou e tal, mas de maneira geral, né, a gente fala que o evangelho são as 4 leis espirituais e acabou. Essa que é a verdade, assim, né? E nada contra como o mecanismo de evangelização pode funcionar, pode não funcionar. Em alguns contextos funcionou muito bem, o que é ótimo. Mas o evangelho não é isso. Então a gente tem um pouco de dificuldade de enxergar bem o que é o evangelho. A gente tem uma dificuldade de enxergar bem o que foi o primeiro século, o que eram as pessoas no primeiro século. E a gente tem uma dificuldade de enxergar bem o que era o Antigo Testamento e as coisas presentes ali no Antigo Testamento à luz do que Paulo e os evangelhos fazem no Novo. A gente tem dificuldade nessas 3 coisas assim muito grande. Então, eu vou começar e terminar dizendo o seguinte: a expectativa inicial de Israel no segundo templo, embora o Paulo falou muito bem, não tinha um judaísmo, tinha vários judaísmos. Então, a ideia de expectativa messiânica, ela é uma ideia difusa e diversa no primeiro século, não dá pra falar que era uma. Mas se tem uma ideia errada que a gente tem, é que eles esperavam um Messias político e que o Messias dos evangelhos é um Messias espiritual. Isso a gente fala e propaga e isso tá errado, objetivamente errado. Não, pera. Como assim?
O Wright fala também dessa expectativa política que eles tinham, meu. O Wright em momento algum fala que eles esperavam um Messias político. Ah, não. Ele fala das dimensões políticas do Messias que eles esperavam, mas ele nunca fala, não, porque o Messias que eles esperavam era um Messias político e o Messias que veio é um Messias espiritual. Essa construção não existe no N.T. Wright. Não, a parte do espiritual não, mas que existia uma expectativa de um Messias com um rei que dominaria politicamente, tinha. Pô, será que eu li tão errado? Cadê a tradução da Thomas Nelson aí, gente? Só que politicamente no primeiro século é uma diferente coisa daquilo que a gente imagina que é politicamente quando a gente pensa em política no século XXI. Tá? Então, o que acontece? Quando você fala que eles esperavam um Messias político no primeiro século... Era um Messias conquistador, né? Um Messias que viria para... É um Messias que impor autoridade. Uma coisa muito legal que eu acho que o Wright fala no Quando Deus se Tornou Rei é essa questão de que muitas vezes nós enfatizamos a encarnação, já pulamos para a crucificação e a ressurreição. Mas, cara, o que mais ocupa os evangelhos são a vida e os ensinamentos de Jesus. Então isso significa algo muito importante. É um Messias que reúne debaixo de si a autoridade sobre a polis, talvez, que é a questão política, menos importante do que reunir debaixo de si a autoridade militar, esse é o grande ponto, certo? E a autoridade religiosa. Isso tudo é a mesma coisa na Antiguidade Oriental e na Antiguidade Clássica. Quando você fala em domínio, que é o grande ponto aqui, você está falando em reunir debaixo de si a autoridade completa. A expectativa era de um Messias que exercesse domínio completo sobre tudo. E você ter um Messias que vem e exerce domínio completo sobre tudo, se entregando à morte nas mãos do maior império da Terra, é claro que qualquer ser humano ficaria perplexo, falaria, não, esse cara não é o Messias que eu estava esperando. Você, mesmo depois de ouvir a história, se a gente fosse transportado viajando no tempo e vivesse lá 5, 10 anos e visse o maior império do mundo exercer de fato a sua autoridade política, que é isso que o Império Romano está fazendo na crucificação, exercendo sua autoridade política, militar e religiosa contra o cara que estava se dizendo o Messias, não, esse não é o Messias, esse cara perdeu. Aí o templo entra na história por causa dessa dimensão religiosa da autoridade messiânica que o Messias deveria ter. Tá? Então, o que acontece? A gente vê isso em Herodes, claramente. Herodes era um rei bastardo, como a gente falou aqui, né? Um rei ilegítimo, certo? Como que ele tenta legitimar o seu reinado? Casando com Mariane. Quem que era Mariane? Mariane era a princesa Hasmoneia, da dinastia certa. Então, os filhos dele ali, com Mariane, carregariam a dinastia herodiana ao patamar de rei legítimo. Olha só que coisa legal. Só que tem um problema grande. Herodes ou era muito mal influenciado por seus conselheiros, ou era meio paranoico, ou estava lidando com uma revolução Hasmoneia de fato nas entranhas da corte, da sua própria corte, quando ele era rei. Então, uma dessas três coisas aconteceu, e como uma dessas três coisas aconteceu, ou ele foi mal orientado, ou ele era paranoico, ou de fato havia uma revolução no meio da corte, uma dessas três coisas aconteceu e ele manda matar todo mundo. Ele manda matar Mariane e ele manda matar os 2 filhos dele com Mariane, certo? Tem um intervalo aí de uns 15, 16 anos entre esses 2 fatos, mas isso de fato acontece. Como isso de fato acontece, todo mundo que tinha uma expectativa de ver a dinastia herodiana ter alguma legitimidade por causa da entrada dos Hasmoneus dentro da família de Herodes, todo mundo que tinha essa expectativa ou fica frustrado ou fica muito revoltado e passa a odiar Herodes. Diante disso, Herodes recorre a outra identidade profunda, cultural, política e religiosa de Israel. Qual que é? O templo. E aí, ele meio que compra uma parte da consciência dos judeus do segundo templo ao dizer o seguinte, beleza, não tem mais jeito de eu me legitimar sendo Hasmoneu, né, ou tendo uma herança Hasmoneia aqui por meio dos meus filhos e tal, né, então o que eu vou fazer? Eu vou construir um templo que supere a glória mesmo do templo de Salomão. Porque se eu não tenho identidade na ala Hasmoneia, eu vou ter identidade naquilo que
a Revolução Macabeia procurou preservar, que era precisamente o templo e o local correto de adoração pura, longe das influências dos persas e depois da influência dos seleucidas e agora da influência romana. Vamos ter um templaço aqui, certo? E a partir desse templaço a gente tá dizendo que a gente exerce aqui uma autoridade bacana, etc, etc. Aí vem Jesus e fala, ó, tá vendo esse templo aí? Eu destruo e reconstruo em 3 dias. Cara, Jesus, ele pedia pra apanhar mesmo, né, mano? Tá louco. Não, a grande afirmação de Jesus que incomodou todo mundo foi essa, tá? E toda essa questão, essa expectativa em relação ao templo, ela volta lá para Gênesis 1, né? A criação, com os teólogos que enxergam a criação ali do jardim como se fosse mesmo um templo, né? Deus colocando a sua imagem, que seria os seres humanos, e depois quando tem, por exemplo, no deserto lá o tabernáculo, isso já ali funcionava como depois funcionaria o templo em Israel, né? O templo pro judeu antigo, ele era um microcosmo onde se encontrava céu e terra, né? Isso eu acho que é uma coisa que o Wright, ele permeia também aqui a teologia dele para explicar que a questão de que a maneira como nós hoje enxergamos céu e terra como se fossem algo distante, né? Um Deus que mora lá e de vez em quando vem fazer milagre, é diferente de como o judeu antigo enxergava céu e terra se sobrepondo em alguns momentos. E o lugar onde isso acontecia era no templo, né? Era no templo de Jerusalém. E aí, igual você contou a história de como o exílio teve a questão do reinado, né? Que nunca se confirmou, eles estavam esperando um rei. O templo é uma parte muito importante nesse sentido também, de que Deus, depois do exílio, nunca... Os profetas vão falar que nunca parece que Deus realmente voltou para Jerusalém ali, né? E isso é uma coisa muito estranha para nós hoje, porque a gente sabe que Deus não habita em templos, mas no pensamento judaico antigo, o templo era esse microcosmo, onde céu e terra se juntavam, né? E aí, quando Jesus também tá fazendo isso, destruir o templo, que eu reconstruí em 3 dias, ele tá falando que agora ele é o novo templo, né? Que é uma coisa que também esse sentido aí do tempo vai permeando também a história, a maneira como Wright vai contando aqui também, né? Mas esse é o ponto mais irônico, né, da história, porque esse templo construído por Herodes com toda a pompa e toda a opulência, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né, que era forrado de mármore, e quando os peregrinos iam em direção a Jerusalém, o sol refletia nesse templo, dando a impressão que esse templo brilhava. Era o templo que Jesus frequentou, é verdade, que os apóstolos durante muito tempo frequentaram, mas era um templo que estava a ponto de ser substituído, e não mais por um outro templo físico, mas pelo próprio Jesus Cristo. E é dentro desse contexto que a gente pode entender, por exemplo, o último grande embate que Jesus teve com as autoridades religiosas, que foi no incidente do templo, quando ele expulsa todo mundo de lá. Então, comumente nós chamamos aquele incidente de a purificação do templo, na verdade, mas muitos eruditos, eles colocam um certo questionamento nessa forma de você designar esse evento, porque se você fala da purificação, quer dizer que o templo serviria para mais alguma coisa no futuro. Quando Jesus ele faz aquilo, ele está apontando não para a reutilização daquele templo purificado, mas para a sua extinção e para a sua destruição. O gozado é que Jesus fala, né? Destrua esse templo que foi construído, que estava ainda sendo construído. Herodes começa a construir esse templo, que vai ser só finalizado, sabe quando? No ano 63 depois de Cristo, 7 anos antes dele ser destruído completamente pelos romanos. Então, era um templo visível, opulento, mas que nem completo estava e que estava a ponto de ser substituído, e por isso não poderia ser nunca o local definitivo, conforme toda a cosmologia judaico-cristã, da onde o céu ele se conecta com a terra. Isso aconteceria de forma física e de forma real e de forma irreversível, não mais num recinto físico, mas na pessoa de Jesus
Jesus. E é por isso que Jesus faz essa interconexão com a própria pessoa dele em relação ao templo que estava lá construído. Muito bom. Caraca. E aí, o que acontece? Pegando essa história toda aí, qual que é o grande lance, Bibo? Qualquer pessoa normal, o cara tem que ser muito diferentão pra pensar diferente disso. Mas qualquer pessoa normal esperava o quê? Esperava que esse Messias viesse, vencesse Roma no sentido militar, estabelecesse o templo para que a adoração fosse restaurada e que todos os povos viessem ao templo para conhecer o verdadeiro Deus de Israel. Uhum. Ao fazer isso, o Messias, sendo esse rei poderoso que estabeleceria o templo como lugar de glória, enxergado pelas outras nações dessa maneira, como em alguns trechos do Antigo Testamento o Templo de Salomão é relatado dessa maneira. Ao fazer isso, ele estaria cumprindo esse mandato de ser o verdadeiro Messias. Jesus é derrotado por Roma na cruz, entre aspas, esse derrotado, hein, gente? Sim, não, ficou claro. Historicamente falando, para alguém que está enxergando sem olhos espirituais isso. Para alguém que está enxergando como os discípulos no caminho de Emaús enxergaram, certo? Antes de ter as escamas dos olhos retirados. Então, os caras olham, vê Jesus sendo crucificado. Esse mesmo Jesus estava falando que o templo ia ser destruído e reconstruído em 3 dias. O que esse cara tá falando? É óbvio que eles esperavam um Messias diferente do que Jesus está dizendo ser. E no fundo, com a sua ressurreição, Jesus está ressignificando o conceito de Messias em todos os seus aspectos, certo? E aí, o aspecto de liderança que a gente chama de política hoje, que seria de domínio das políticas públicas da polis, certo? Essa é a dimensão menos importante que está sendo restaurada ali, tá? E era a dimensão menos importante na cabeça do judeu do Segundo Templo também. O que está sendo restaurado, que é fundamental, e as políticas públicas da polis serão consequência dessas duas, elas existem, mas elas são consequência dessas duas, o que acontece com o domínio militar como meio de domínio, certo? E o que acontece nesse encontro entre céu e terra. E Jesus, com a sua ressurreição, tá dizendo, tá vendo o domínio militar que me levou à cruz? Eu venço sobre ela com um domínio transcendental. A morte não me para. Esse tipo de sério mesmo que vocês querem parar Deus com esse tipo de exército? Com lança? Com escudo? Com espada? Pô, faz-me rir. Então só poderia ser uma ressurreição para resolver uma questão desse tipo, para colocar uma pedra em cima do que seria a Pax Romana, a paz obtida por meio do domínio do poderio militar. Então Jesus caçoa do poder militar de Roma nesse sentido quando ele ressuscita. Tá bom, mata de novo aí então, vamos lá, vocês não têm poder? E é isso que Jesus fala em alguns dos seus discursos. Não temam um homem que faz mal para outro homem, fazem mal para esse corpo aqui, temam a Deus, para. Então, por um lado é isso. E do ponto de vista religioso é mais absurdo ainda, que ele fala, sabe esse encontro entre céu e terra que vocês viam simbolizados no microcosmo do templo? Então, eu sou esse encontro entre céu e terra, tá bom? Então, quando ele ressuscita, ele dá a resposta para essas coisas, né? E aí é claro que ele vai ser um rei totalmente diferente de qualquer outro rei que tenha pisado essa terra, porque ele ressignifica tudo quando ele faz isso. Claro que as políticas públicas, que é o que a gente imagina como político quando a gente pensa no século XXI, vão sofrer alterações em decorrência dessa mudança de significado, que ela ocorre tanto no aspecto militar quanto num aspecto, vamos dizer assim, entre aspas, religioso, ou do templo, ou do encontro entre céu e terra, mas que acontece primeiramente na ressurreição, que é pro Anti-Wright e para mim também, talvez essa tenha sido a grande coisa que eu aprendi com o Anti-Wright, seja isso, que a ressurreição ela é o quê? A ressurreição é o primeiro ato de Deus a restaurar todas as coisas que serão escatologicamente feitas novas. Onde que começa a restauração de todas as coisas? Na restauração do próprio corpo de Cristo que foi esmagado na cruz, né? E isso que a ressurreição significa. E aí a ressurreição ressignifica tudo aquilo que se pensava a respeito do Messias. É por isso que Paulo, que fala, não é possível que vocês acreditam nesse tal de Jesus, ele foi derrotado pelo Império Romano na cruz. Isso é a maior das heresias. Aí Paulo, quando encontra com Jesus vivo, ele só precisa ver Jesus vivo para tudo mudar. Tudo muda quando ele vê Jesus vivo. Ele viu Jesus vivo e ele fala, pô, mudou tudo. Se Jesus está vivo, mudou tudo. E por isso que a teologia de Paulo não é diferente da teologia dos evangelhos. A gente faz essa teologia ficar diferente, mas ela não é. Por quê? Porque Paulo fala, 1 Coríntios 15, se Jesus não ressuscitou,
vã é a nossa pregação. Porque se Jesus ressuscitou, ele não é o Messias. E se ele não é o Messias, ele não ressignifica todas essas coisas que a gente está conversando. E o fato dele ressuscitar e ser o Messias é o que nos leva a desenvolver uma soteriologia. Boa. Que é uma parte dessa teologia. Então a gente fala, não, porque a soteriologia de Paulo, o erro é a gente botar esse negócio como se isso aí fosse a coisa mais importante que Paulo disse. Não, a coisa mais importante que Paulo disse foi a ressurreição, que resulta na soteriologia depois. Porque a ideia por trás da ressurreição é o seguinte, não é mais o templo, não é mais a circuncisão, é o quê? A circuncisão do coração, e é Jesus ser o templo, é Jesus promover em si mesmo o encontro entre céu e terra. A partir da ressurreição, a gente tem soteriologia. A partir da ressurreição, a gente tem reinado. A partir da ressurreição, a gente tem escatologia e consumação final. A partir da ressurreição, a gente tem eclesiologia feita por Israel, que tem Messias como Senhor e Salvador, e gentios que têm Messias como Senhor e Salvador. É a partir da ressurreição que essas coisas todas acontecem. E é na ressurreição que a gente encontra sentido pro desenvolvimento da vida de Jesus nos evangelhos e a sua proclamação do reino e do seu reinado, se você quiser uma linguagem mais George Eldon led, né? Eu curto. Se quem não curte tem algum problema. Mas é na ressurreição que a gente encontra conexão entre o discurso dos sinóticos a respeito do reinado de Deus, a escatologia final, a cristologia alta de João e os desenvolvimentos mais doutrinários das epístolas paulinas. Esse é o ponto de convergência. Legal, legal. Então, Deus se torna rei do mundo, sendo servo e vencendo a morte. Eu diria então, e poderia afirmar que a grande obra do Messias, conforme interpretado por Jesus, interpretado no sentido de interpretação no palco, né, do drama divino aqui, tá? Seria esse Messias que junta também o papel do servo sofredor, sofre tudo que o povo de Israel sofreu e iria sofrer. Eu tô tentando aqui resumir algumas coisas que eu li do Wright aqui. Ele traz pra si esse papel, ele sofre por esse império romano, mas ele vence o império, ou seja, ele vence algo que é muito maior que César, que é a própria morte. Então, se ele venceu a própria morte, César não é nada. E aí, dito tudo isso, se eu fiz a construção certa aqui do pensamento, de que maneira então Deus reina hoje, após a ressurreição? Ele é rei do quê? E aí vem a minha brincadeira, né? Tipo, que, mano, tá uma sucata isso aqui. Ele reina sobre isso? É como se fosse um final de Game of Thrones, tá ligado? O Westeros se acaba tudo em cinzas, e aí surge o Mindinho lá, que ele queria ser o rei, né? Aí ele é o rei de um monte de pedra, de gente morta e tal. E aí, ele é rei do quê? Como é que a gente entende isso pra gente caminhar pro final? Ele é rei de toda a história, né? E essa história tem um propósito e tem uma forma dela ter sido construída dessa forma, porque cada aspecto realça de alguma maneira, primeiro, a necessidade que nós temos desse rei reinar sobre nós, e em segundo lugar, da própria soberania desse rei, que a despeito de todas as coisas ruins, né, e disjuntivas que acontecem no nosso mundo, mesmo assim faz tudo caminhar para o propósito que ele estabeleceu em seu coração. Se Jesus, ele ressuscitou sobre a morte, se Jesus, ele venceu o nosso último e pior inimigo, que é a morte, que se Jesus, ele resolveu o problema do pecado, se Jesus venceu tudo o que ele tinha que vencer, o que resta para nós de agora até o momento do dia final, ou o momento escatológico, é de, em primeiro lugar, nós aguardarmos, né, o término do jogo, o término da história tal como ela foi proposta, e em segundo lugar, colocar em prática os padrões e as virtudes desse reinado, né, proclamando esse reinado como algo válido sobre a terra. Esse reinado que ainda não está completo, mas ele já começou. Esse reinado que ainda não pode ser estabelecido em vias práticas, públicas, políticas, teocráticas, mas que já domina mentes e corações daqueles que já são povo de Deus. Esse reinado que se estabelece sobre e a partir das pessoas que já são considerados como povo celestial, em um mundo que espera que os filhos da luz, espera que os filhos desse reino, que os súditos desse reino se manifestem
e manifestem a essência, o caráter e a pessoa desse rei para todos aqueles que ainda não sabem que esse rei, ele de fato reina, para todos aqueles que não querem reconhecer esse reinado, apontarmos, né, a igreja apontar, a comunidade dos amados de Deus apontar para a existência desse rei, Senhor Jesus, que foi coroado em sua ressurreição e que diante de quem todas as coisas já estão tecnicamente resolvidas. Nós só estamos esperando um hiato temporal até que aquilo que realmente falta ser cumprido, que é esse espaço de tempo, seja cumprido para que finalmente possamos viver a realidade mais plena daquilo que de forma antecipada nós como povo de Deus já podemos viver. Daí nós temos questões envolvendo, então por que o mal ainda existe? Então por que ainda as pestes persistem? Por que todas as coisas ruins continuam acontecendo conosco? São os últimos resquícios, né? São as últimas etapas dessa história que está chegando ao seu fim. Uau, é isso. Muito bom. Então, Bibo, e complementando aí o que o Paulo falou, o N.T. Wright, ele foca muito nisso que o Paulo mencionou aí, que é a questão de que nós vivemos nesse interim, né? Entre a ressurreição e entre a implementação do reino, né? Quando Cristo vem pregando sobre o reino, ressuscita, o final que nós já sabemos qual que é o final dessa história, que vai ser a renovação de céus e terra. Mas ele fala que por já sabermos que esse é o final e por já também termos agora o Espírito Santo em nós podemos viver de acordo com os padrões deste reino. E, inclusive, não só viver de acordo com os padrões deste reino, mas ajudar a implementar este reino. Em última instância, quem implementa o reino é Deus, né? Isso é um ato dele. Mas não significa que o que nós fazemos hoje não vá contribuir para que esse reinado seja implementado em sua totalidade no final, né? E por isso que eu fiz aquela brincadeira no começo também, que o reino dos céus não tem nada a ver com ir para o céu. Ele fala muito disso, né? Que ainda tem muito cristão que acha que Deus veio então para morrer, ressuscitar e que um dia nós vamos lá para o céu e nós vamos viver com ele. Mas na verdade todo o plano de Deus de se tornar rei é se tornar rei na terra e nós vamos reinar com ele na terra. Então não tem nada a ver com sair daqui e ir para o céu. Então, tendo essa perspectiva, tendo esse embasamento, muda a maneira como nós encaramos o que nós fazemos hoje, né? E aí, só também finalizando aqui, o Wright, ele dá muitos exemplos pequenos de coisas de como Deus está reinando, né? Infelizmente, nós focamos em muitas coisas negativas aí, de histórias da igreja, tanto do passado quanto do futuro, mas ele sempre enfatiza isso, que Brasil afora, mundo afora, tem sempre aquelas pessoas que estão fazendo a obra de Deus, né? Seja em pequenos atos, seja em grandes atos, tem pastores espalhados aí fazendo a obra de Deus e essas pessoas isso não é relatado, né? Então, a obra de Deus, ela é igual uma sementinha mesmo, né? Ela tá crescendo em vários lugares, de diversas maneiras, e o reino de Deus, ele está sendo implementado, por mais que muitas vezes as pessoas não percebam, escolham apenas focar nas coisas negativas. Olha aí, muito bom. Gente, é isso, demos um pequeno panorama aí sobre a compreensão de reinado, né, reino de Deus, a partir da teologia do N.T. Wright, é claro, com alguns acréscimos de seus amigos e parceiros e tal, mas acho que deu pra gente construir muita coisa que a gente falou aqui. Aliás, algumas coisas que nós falamos aqui já estão pulverizadas em alguns BTcasts, mas teve coisa nova aqui. Aliás, essa é uma característica dos livros do Wright, inclusive. Você lê um livro, aí você pega outro livro, parece que ele tá falando a mesma coisa. E ele tá, só que ele amplia mais uma coisinha. E aí você precisa, às vezes, ler os dois pra entender a ideia, assim. Aí você tem uma ideia mais geral, uma big picture da ideia que ele tem, daquela construção teológica. André, o que a gente tem aí do N.T. Wright, que a Thomas Nelson Brasil já lançou, e a gente já tá disponível pra galera aí, até pra aprofundar isso que a gente acabou de falar aqui. Legal. Então, hoje nós temos 4 livros disponíveis, tá? É o Paulo, Minha Biografia, o Salmos, que também é muito legal, acho que é o único livro que o N.T. Wright tem aí do Antigo Testamento ou do Primeiro Testamento, né, de acordo com o Joe Gondigay. Temos o Como Deus se tornou rei e o novo lançamento, o mais recente, né, que é o Simplesmente Jesus. E eu aproveito, Bibo, para falar que a Thomas Nelson está empenhada para trazer diversos outros livros do N.T. Wright para o Brasil. Queremos trazer os acadêmicos, tem
tem aí os comentários do N.T. Wright também, que nós já estamos trabalhando nele. Então tem muita coisa boa por vir ainda. Nós acreditamos que essa é uma teologia importante aí para o Brasil, para as pessoas estudarem realmente, e é isso. Legal. E olha só, gente, a tradução da Thomas Nelson tem um primor, ok? Então, assim, eles poderiam lançar muito mais, né? Afinal, a HarperCollins tem o direito da galera toda aí, né? Então poderiam lançar até muito mais, mas não, vamos com calma para ter um trabalho, né? Tem uma equipe, tem revisão. Então, assim, tem um cuidado na tradução. E outra, é bom conhecer, precisa conhecer um pouco da teologia do cara, e as pessoas envolvidas aqui, o André, inclusive, já tomou o chá das 5 com o N.T. Wright e tal, então o cara tem intimidade. Eu tive a oportunidade de estar com ele, realmente foi um tempo bem assim, interessante e importante pessoalmente pra mim, mas ele me mostrou o manuscrito do novo livro que ele tá escrevendo. Eita, e pode esse falar? a gente vai... o em inglês chama Broken Signpost, já tem na Amazon.com, assim, não tá disponível ainda para comprar, eles ainda estão trabalhando nesse manuscrito, mas ele me mostrou, falou, eu tô trabalhando nesse, falou um pouquinho do que se tratava o livro aí, e esse a gente vai tentar trazer aí simultâneo, quase com uma publicação simultânea, quase, né, porque é difícil porque, né, fica pronto antes lá, até vir a tradução, mas a gente vai fazer o possível aqui para tentar lançar junto. Muito bom. E assim, Bibo, só uma coisa interessante que, assim, esses livros que a Thomas Nelson disponibilizou, precisa ter um conhecimento da teologia do Wright para traduzir, mas não para ler. Isso, importante. Então, se você não conhece N.T. Wright bem, se até pouco tempo atrás você só conhecia o N.T. Wright porque alguém falou dele, bem ou mal, etc., uma coisa interessante é que esses livros que a Thomas Nelson trouxe são boas portas de entrada. Esses que estão traduzidos agora, que estão disponíveis no mercado hoje, são boas portas de entrada. Por onde eu começo? Simplesmente Jesus é um excelente lugar para começar, inclusive para você que não está habituado a ler livros de teologia. Simplesmente Jesus é aquele livro que chega no Natal e você tem aquela sua tia que é cristã nominal e ela fala de Jesus, mas ela não sabe muito bem quem é Jesus, etc. E talvez nunca tenha parado muito para ler os evangelhos e tal. Simplesmente Jesus é o livro que se dá para essa sua tia, entendeu? É verdade, cara. Muito gostoso de ler. Poxa. Então assim, mas eu não tenho leitura teológica nenhuma e tal. Pô, essa é a leitura teológica para começar, para quem não tem nenhuma mesmo. E a linguagem é extremamente simples, O Wright tem um primor de construção de texto aí que vai facilitar qualquer tipo de dificuldade eventual que você tenha na leitura. Exatamente. A ideia foi exatamente essa que a Thomas Nelson teve nesse começo. O N.T. Wright, ele tem livros aí para diferentes públicos, né? Ele mesmo fala isso, né? Ele tem os mais acadêmicos, que foi o que ele começou escrevendo, e chegou um momento que ele percebeu que ele também queria tornar acessível essa teologia dele mais profunda aí, que tá em debate com os acadêmicos. Então, esses livros que a gente trouxe primeiro, e a gente tem trazido, é exatamente para as pessoas também começarem a se habituar um pouquinho mais com a teologia dele, começarem a conhecer um pouquinho mais do N.T. Wright, e claro que a gente também quer trazer essa outra literatura dele também mais acadêmica para o Brasil, que também é importante, né, para outras áreas. Perfeito. É isso aí. Muito bom. É isso então, gente. Simplesmente Jesus já está disponível aí na Amazon. O link está aqui na descrição deste BTcast. Na verdade, tem Quando Deus se Tornou Rei, maravilhoso, Paulo, uma biografia, e Salmos, os 4 disponíveis. Os links estão aqui na descrição deste BTcast. Muito obrigado pela tua presença aqui, André. Valeu mesmo, cara. Foi um prazer enorme aqui estar com vocês. Muito obrigado, gente. Paulo, como sempre, muito obrigado, mano. Contexto a todo vapor. A todo vapor, e saindo daqui, se liga lá. Olha aí, inclusive tem um problema do mal aí, será que já vai estar publicado? Quando é que sai esse aí? Que eu tô curioso. Quando é que sai? Tá aí no pipeline. Muito bom. E Victor, obrigado, mano. Despede-nos aí com uma bênção. Tá bom. Então, vamos fazer uma coisa, então, Wrightiana nessa bênção? Vai cantar com violãozinho? Nossa, isso seria lindo, hein? mas não é minha praia. Vamos nos despedir com uma bênção paulina. O que você me diz? Eu pedi pra você fazer, né? Se você quiser fazer, você tem toda a liberdade. Então tá bom. Então vamos lá. Então, que a graça do Senhor seja com vocês. Recebam o amor que tenho por vocês em Cristo Jesus, que assim o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito e, sobretudo, a confissão da ressurreição de Cristo e o que ela significa para o nosso cotidiano seja com todos nós. Amém. Amém. Amém.
Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.